Como criar esse efeito de profundidade aqui no After Effects é o que eu quero te ensinar agora. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar da onde que eu tirei esse efeito. Sempre que eu estou navegando no Instagram ou qualquer outro lugar e vejo alguma coisa que eu acho interessante, eu vou salvando para fazer no futuro. Foi o caso desse tutorial aqui. Era um tutorial sobre Illustrator e eu achei interessante o suficiente para tentar fazer no After Effects e eu acho que eu cheguei em um resultado parecido. Aqui a técnica é outra, no After é um pouco diferente, mas talvez você esteja se perguntando, primeiro, quem que é esse cara? E segundo, por que que ele quer que eu aprenda isso? Bom, meu nome é Jack, da Two Dead Frog, e aqui eu gosto muito de falar sobre como você pode usar as habilidades que você já tem para ganhar, conquistar uma renda extra, certo? Que vai te dar mais dinheiro, e mais dinheiro vai te dar mais opção para você gastar o seu tempo com aquilo que você acha mais importante. Porque na nossa profissão é muito normal as pessoas estarem, sei lá, presas em um emprego ou trabalhando de freelancer e muitas vezes se veem com pouca opção e sem ter para onde sair. E como eu trilhei um caminho no qual eu comecei a criar produtos, principalmente templates de After Effects, e esses templates me deram uma renda, eu tive uma experiência que eu tive muitas opções a partir disso, porque eu tinha, digamos, um garantido, e daí eu pude me experimentar em outras áreas. Hoje eu dei uma pivotada na minha carreira e o After Effects é algo que continua fazendo parte da minha vida, com muito carinho, porque eu gosto muito desse tema de produtização. Mas não era sobre isso exatamente que eu queria falar sobre como você vai criar esse efeito aqui, certo? Então vamos lá no After Effects. A animação que eu tenho aqui, ó, é essa. Deixa eu me reposicionar aqui. Aqui. Ok. O que está acontecendo aqui? Eu tinha feito inicialmente isso para o Instagram. Deixa eu mudar um pouquinho a proporção, que eu acho que vai ficar melhor para a gente assistir por aqui, certo? Ok, não tem muito segredo aqui, tá? É um movimento de uma animação do texto e um movimento de câmera que está rolando aqui, certo? Mas o segredo é essa profundidade. Deixa eu criar um nulo aqui. Eu vou aparentar minha câmera em um nulo 3D, só para reposicionar. Como eu fiz um ajuste aqui de proporção, para a gente poder ver isso no 16:9, eu vou fazer esse ajuste rápido aqui, ok? Então, vou trazer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Eu acho que isso já vai ser o suficiente. E vou ajustar essa camada aqui, para ela ter a proporção que eu quero. 1920 por 1080, ok? Eu apertei U duas vezes, que daí eu consigo ver todas as propriedades que estavam editadas. Dessa forma eu consigo agilidade na hora de acessar alguns parâmetros. Certo, vamos lá. Então vamos explicar o que está acontecendo aqui. A camada, ela entra com a animação normal e depois ela... Só deixa eu ajustar um pouquinho mais a câmera. Aí, show. Ó, ela entra, ela faz essa extrusão, daí a câmera rotaciona, acontece a extrusão de novo. Bem simples, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, a camada base, que é essa daqui, ela faz essa animação e eu tenho uma série de camadas duplicadas que eu utilizei algumas expressões, certo? Conforme eu duplicava essa camada, ia ganhando profundidade. Então, deixa eu deletar todas as camadas que foram duplicadas e te mostrar só o que realmente importa. Então, eu dupliquei uma vez essa camada base, que era a que eu tinha o texto, e nessa camada aqui, eu tirei toda a animação, eu parentei ela na minha base, e daí eu criei algumas expressões, tá? Expressões essas que eu vou te explicar agora. Primeiro ponto, eu entendi que eu queria uma distância base entre uma camada e outra, quando eu fosse duplicar aqui. Então, esses valores numéricos, eu costumo criar eles aqui em um slider, tá? Até porque depois, caso eu queira animar, é tranquilo. Como que funciona o slider? O slider nada mais é, ó, aqui eu criei vários sliders, tá? Mas nada mais é do que um controlador vazio. Você vem aqui em Efeitos, clica com o botão direito, Expression Controls, e seleciona
Slider Control. Isso aqui é um parâmetro totalmente vazio. Eu posso mudar ele, não vai acontecer nada. Por que que ele é vazio? Porque nele eu vou conectar expressões. E as expressões vão me ajudar a criar o que eu quiser, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou criar do zero para ficar mais fácil da gente entender todo o processo, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, vou deletar tudo. Vou deixar só o texto base. Vamos tirar aquele efeito de câmera, porque ele não é tão importante agora. E eu vou me focar só em fazer a animação duplicando ali, tá? Vou criar uma câmera. Eu crio câmera com Ctrl Alt Shift C. E vou reposicionar isso aqui, ó, para ele ficar mais naquele estilo com profundidade, né? Porque a gente consiga ver a profundidade, ok? Então, assim, ó, nessa camada base tinha uma série de sliders, eu também vou criar eles do zero, ok? Primeira coisa, eu quero fazer uma expressão na posição. Então, eu vou pegar essa minha base aqui, eu vou duplicar, certo? Vou chamar de qualquer coisa, só para diferenciar. E esses dois carinhas aqui, ó, é tudo o que está em cima da camada onde eu vou ter expressão, certo? Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou pintar de outra cor aqui, porque essas duas camadas aqui, elas são camadas que estão interferindo no meu index. O que é index? O index é esse númerozinho aqui, tá vendo? Ó, que é o número da minha camada. Conforme eu vou duplicando, esse número vai crescendo. E esse número ele é muito útil para a gente fazer uma série de coisas. Por exemplo, no caso, para ganhar o volume aqui, eu vou pegar um valor tipo 5 pixels e cada vez que eu duplique, eu quero que ele ande mais 5 pixels. Então, para eu fazer isso, eu vou multiplicar pelo valor do index. Imagina que aqui fosse 1. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. Agora, 1 vezes 2 é igual a 10. Daí ele vai andando cada vez mais. Mas se o meu index não começar no número certo, como não está começando aqui, quando eu for aplicar a expressão, eu vou ter que descontar esses dois valores aqui, senão ele vai começar já com, ao invés de 5 pixels, com 15. E daí o encaixe não vai ficar perfeito. Como que eu faço isso geralmente? Eu crio um slider aqui, ó, da mesma maneira como eu falei antes, né? Expression Controls, de Slider Control. Eu vou chamar de ajuste de index. E daí, eu vou colocar exatamente o número de camadas que tem acima da camada na qual eu vou trabalhar o index. Então, tem duas camadas aqui. Eu vou colocar aqui 2, certo? Esse é meu ajuste de index. Agora, eu vou criar um segundo slider para definir quantos pixels eu quero que a camada ande cada vez que for duplicada. Eu vou colocar inicialmente 10, tá? Depois eu acho que eu vou reduzir para 5, mas 10 vai ajudar a gente a ver melhor. E aqui, apertando P, eu vou na propriedade de posição desta camada, ok? Tá, Jack, mas por que você colocou os sliders na camada base? É porque eu não quero que toda vez que eu duplique isso aqui, essas propriedades dos sliders vá duplicando também, porque eu quero usar sempre os mesmos, entendeu? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na camada base, crio esses sliders, esse aqui eu vou chamar de posição X, posição Z. E daí eu travo eles com um cadeadinho, porque daí quando eu selecionar aqui a outra camada, ele vai continuar mostrando para mim, certo? Então apertei Alt clique aqui no reloginho para acessar as expressões. E agora eu vou criar variáveis para linkar os sliders. O que são variáveis? Variáveis são como se fossem apelidos que você vai dar para uma propriedade. Nesse caso, eu vou linkar um slider que eu vou chamar de index, ajuste de index também. Vou colocar aqui, ó, ajuste index. Pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Vai ser igual a esse slider aqui. Como é que eu linko? Eu pego esse chicotinho aqui, ó, e linko aqui, nessa propriedade, certo? Então, eu já tenho a primeira propriedade. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui para a gente conseguir ler melhor. Deu erro aqui, mas natural, tá? Eu não terminei a expressão ainda. Agora eu vou fazer uma segunda variável, tá? Qual vai ser essa segunda variável? Vai ser a minha posição Z. Então, vou colocar aqui, ó, posição Z. Vou chamar de PZ, tá? Que eu acho que vai ficar claro o suficiente.
Vou pegar o chicotinho. Pronto. Ok. E daí, eu vou criar o meu index. Se eu simplesmente escrevesse index aqui, ele pegaria esse número 3. Mas eu quero criar uma variável que eu vou chamar de meu index, myIndex, que vai pegar o index atual, que é 3, menos o ajuste de index. Então, o resultado de 3 menos 2 é 1. O index dessa camada vai voltar a ser 1, quando eu usar essa variável aqui, myIndex, certo? Ok. Então, assim, eu vou fazer uma variável agora para multiplicar o index atual dessa camada vezes a posição z que eu defini, que é 10. Então, vou colocar aqui, ó, minha posição z. Você vê que o melhor é você fazer nomes de variáveis o mais claro possível. Eu acabo fazendo bem abreviado, às vezes fica um pouco estranho, tá? Então, vou multiplicar a posição z, que nada mais é que esse valor que está aqui. Se eu colocar 5 aqui, vai ser 5 aqui. Se eu colocar 10 aqui, vai ser 10 aqui. Vezes o myIndex. O myIndex não é 3, é 3 menos 2, que vai ser 1. Então, 10 vezes 1 nessa camada vai ser 10, na próxima vai ser 20, e assim por diante. E assim eu tenho minha posição de z. Só que eu quero usar esse valor aqui somando aos valores atuais. Está vendo que minha posição aqui, ó, é 1050, 778, 59. Eu não quero mudar esses valores. Eu quero que ele use esses valores. Como é que eu uso esses valores? Você tem que falar esses valores para a expressão. E nesse caso aqui, você fala da seguinte maneira, ó. Só para você entender de forma geral, se eu quisesse colocar valores específicos, eu escreveria dessa maneira. Tipo, eu quero o valor 10 pixels no x, 10 pixels no y, 10 pixels no z. Se eu coloco entre colchetes chaves, eu nunca sei, tá? Se eu coloco aqui dentro desses caracteres e separo por vírgula, cada um desses valores vai ser um desses respectivos, tá vendo? Então, ó, aqui é o valor de x, y, z. Só que eu não quero valores específicos, eu quero os valores originais. Então, o que você vai escrever aqui? Valor, em inglês, certo? Fazendo isso, ele vai acessar os valores. Só que quando você escreve isso, ele vai querer te dar os 3 valores. Se você não quer os 3 valores, você quer só o primeiro. Então, você vai usar colchetes de novo, depois do valor. E você vai escrever uma ordem numérica, que começa em 0. Então, para acessar o x é o 0. Para acessar, se você vier aqui, ó, já vai ver que ele está acessando o valor original. Se você colocar 1, vai ser o valor de y. Se você colocar 2, vai ser o valor de z. Certo? E no valor de z, eu vou adicionar mais o meu valor de multiplicado do index ali, ok? Pronto. Vocês vão ver que essa camada já está 10 pixels mais para trás do que essa. Essa aqui estava em 59,8, essa aqui está em 69, ok? Então, se eu for duplicando essa camada várias vezes, já está acontecendo o efeito, certo? Só que está faltando uma coisa aqui, né? Por mais que ele esteja criando volume, o efeito que eu fiz aqui, ele tinha uma certa transparência, né? Aqui está sem as camadas duplicadas, mas olha só. Ele tinha uma certa transparência. E é isso que a gente vai fazer lá. A gente vai criar uma expressão na transparência. Para criar essa expressão na transparência, eu vou criar um novo slider aqui, que é o quê? A transparência inicial. Minha transparência inicial aqui, ela não começa em 100, porque senão fica muito forte. Ela começou em 50 ou 25, se não me engano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, posso duplicar isso aqui, ó, com Ctrl D, colocar transparência, e eu vou colocar aqui 25 de transparência inicial. E agora aqui é uma expressão um pouquinho mais complicada que eu não sei se eu vou conseguir fazer de cabeça, mas caso eu consiga vai ser interessante. Eu vou precisar de algumas informações aqui. Vou precisar também do index ajustado aqui. Então, eu posso pegar já da posição aqui o index ajustado, ó. Vou pegar toda essa primeira parte aqui e vou usar na transparência.
certo? Então, peguei aqui, ó, índice ajustado, tá aqui já. Posição Z eu não preciso mais. Então, meu índice ajustado é o índice menos índice ajustado. O que mais eu vou precisar? Vou precisar do meu valor de transparência base. Vou chamar de trans igual. Pego o chicotinho aqui e coloco. Tem uma outra coisa que eu preciso, que é o seguinte. Deixa eu explicar a lógica por trás disso. Para eu fazer isso daqui, eu preciso saber o número total de camadas, porque eu vou pegar a transparência, que é 25, e dividir pelo número total de camadas, para que cada camada tenha uma transparência que vai intercalar entre 0 e entre 25, certo? Esse é o cálculo que eu preciso fazer. Para fazer esse cálculo, eu preciso descobrir o número total de camadas que tem aqui, usando o index, mas descontando as camadas que eu não quero. Então, eu vou chamar assim, ó, número de camadas, num layers, tá? Num L. Vai ser o quê? Descomp.num layers, certo? Isso aqui fala para mim a quantidade de camadas, tá vendo? Se eu usar essa expressão, as expressões elas sempre consideram a última linha, né? De cálculo que está acontecendo. Só de eu colocar assim, ele já calculou para mim, ó, a quantidade de camadas é 3, está mostrando aqui, ó. Se eu duplicasse aqui, ó, ele ia ter 5 camadas e ele já ia me mostrar aqui no valor de transparência, certo? Só que eu quero descontar o index ajustado para que o número de camadas, nesse caso aqui, seja 1. Calma lá. Fiz alguma... Ah, o index ajustado, certo? Então vai ser 1. Se eu duplicar aqui, ele calcula que tem 2 camadas. Se eu duplicar de novo, ele calcula que tem 3 camadas, ok? Então isso está certo. E outra coisa que eu vou precisar é o seguinte. Eu vou precisar inverter os índices. De que forma que... Por que eu preciso inverter o index? Pensa comigo. Deixa eu elaborar um pouco mais essa lógica aqui, ó. Então agora a gente tem uma camada só que importa para o nosso cálculo. Imagina que a gente tivesse 9 a mais para ter 10 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem 10 camadas no total, certo? E o que eu vou querer? Digamos que a transparência inicial que eu quisesse fosse 100, tá? Eu iria querer que essa primeira aqui fosse transparência 100. Essa que está um pouquinho mais atrás fosse 90. Essa aqui fosse 80. Essa aqui fosse 70, 60 e assim por diante, certo? Mas para eu conseguir que começasse em 100, quando o index fosse 1 e fosse 10, quando o index fosse 10, eu ia ter que fazer, quando o index fosse 10, eu ia ter que fazer um cálculo de index reverso. Como que eu faço esse cálculo de index reverso? Eu faço o seguinte, ó, vou criar aqui também uma variável, chama indexRev. Vai ser igual o número total de layers menos o index atual. Ou seja, vamos ver se está funcionando. Número total de layers, 1. Index atual, 1 também. Então aqui, ó, coloquei 10 camadas duplicadas. Ele começa, quando o index aqui, lembrando, né? O index aqui é 3 menos 2, que vai dar 1. Quando o index é 1, o meu index reverso é 10. Então começa 10, 9, 8, 7, 6, vai até o 0, tá? Já está mais ou menos funcionando, tá? Eu vou só precisar fazer um acabamento na expressão. Então agora, só de usar o index reverso, já está funcionando legal. Só que eu não quero que comece num valor aleatório, né? Eu poderia simplesmente multiplicar isso aqui por 10 e ia ficar mais ou menos como eu quero. Mas eu quero que comece de maneira diferente. Eu quero que a transparência inicial seja 100 e a final seja 0. Como é que eu vou fazer isso? Aqui vem uma questão de lógica, tá? Então, eu vou pegar a transparência dividido pelo número total de camadas, layers, vezes o index reverso.
certo? Fazendo essa expressão agora, quando eu vou duplicar. Dupliquei aqui umas 13 vezes, ele está começando em 100 e está terminando em 0, quer ver? Ó? Não é bem 100 que ele começa porque é a fração ali, né? Dos valores divididos. Mas termina em 0 e gradativamente ele vai aumentando. Daí agora eu posso vir aqui na base e tirar, em vez de 100, né? Ficou meio pesadão. Deixa eu tirar aqui os elementos de visualização. Vou colocar 50. Ó, ficou um pouquinho mais agradável já. Ou 25, enfim. A partir daí você escolhe o valor. E como eu coloquei os valores aqui, eles são animáveis e eles são também ajustáveis, né? Então, aqui a posição Z está 10. Se eu quiser que seja 20, eu ajusto aqui, ó. Ele vai animar, certo? E daí o que eu tinha feito na prática lá? Eu tinha feito uma animação, na qual eu animo aqui. Pelo que eu me lembro, todos eles estavam parentados no texto inicial, certo? E daí aqui eu vou fazer uma animação, ó. As crianças estão brincando, galera. Não se preocupe, tá tudo certo aqui em casa. Vou animar assim. E junto eu vou animar a posição Z, que antes estava 5 e no início vai estar 0, certo? Criando a sensação de volume, certo? Mais ou menos assim. Deixa eu realocar um pouquinho minha câmera. Para fazer semelhante que a gente tinha naquela referência lá, que ela era meio... Ela tinha um estilo meio cortadinho, né? Meio cropado. Ok. E claro, né? Aqui você vai fazer uma animação de curva para deixar mais legalzinho, né? Mas se for ver só de maneira mais seca, já está funcionando aqui. Já está fazendo essa ilusão de volume. E é assim que eu fiz este efeito. Galera, quando você consegue desenvolver esse tipo de técnica, você vai ficando cada vez mais poderoso. Por quê? Qual seria o próximo passo a ser feito agora? Eu dei uma pesquisada antes de ver esse efeito e eu vi que ele não é um efeito que eu vi, por exemplo, sendo utilizado em Marketplace. O que eu deveria fazer agora? Caso você não faça, provavelmente eu mesmo vou fazer. Vir aqui no site do VideoHive, que é um Marketplace, certo? Eu vim aqui, ó, coloquei no After Effects e coloquei no termo de busca Long Shadow, porque tem algumas técnicas semelhantes a essa que se chamam Long Shadow. Eu vi que tem um produto aqui, ó, esse aqui, ó, é um template que ele já foi vendido mais de 200 vezes, certo? Isso que provavelmente no site do Elements, né, que é o site por assinatura do VideoHive, ele deve ter sido baixado muitas outras vezes também. E o cara fez um title, né, uma animação de título usando esse estilo. Qual que seria o caminho interessante a ser feito? Pegar, não clonar o projeto, mas usar ele de inspiração para você criar a sua versão utilizando esse efeito aqui, entendeu? Daí tu faz uma versão horizontal e uma versão vertical, no qual a pessoa possa substituir as informações de maneira prática, né? Então, nesse caso aqui, o que você teria que fazer também? Pegar aqui o source text desse cara aqui, ó, e linkar no source text desse cara aqui de cima, de todas as duplicações, né? Para que quando a pessoa editasse esse texto aqui, editasse todos os outros juntos e tornar isso algo simples, para que caso alguém queira usar um projeto mais ou menos nesse estilo, usando essa referência visual, ela consiga usar de maneira fácil. E nada mais é isto do que um template. Você vai poupar o trabalho de alguém e você vai ter feito um trabalho uma vez, que você viu que foi até que rapidinho aqui, né? Para eu criar um template eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo, criando novas cenas, criando novas dinâmicas de câmera, de animação, mas não é tão trabalhoso. E a partir daí, alguém provavelmente iria querer usar esse projeto. Daí ele vai lá no Envato, ele baixa ou ele compra de você. Você vai ter feito o trabalho uma vez e esse projeto vai ser baixado ao longo do tempo, te trazendo uma renda.
Quanto que é essa renda? Poxa, pode ser que seja centavos por mês, pode ser que sejam alguns dólares. Eu tenho muitos produtos que me rendem alguns centavos, mas muitos produtos que me rendem 10, 20, 30 dólares. E é trabalhando na escala que você consegue ter uma renda extra. Certo? Esse foi o tutorial, espero que você tenha gostado. Se você não conheceu o canal, curta esse vídeo, passe a me seguir, porque aqui eu gosto de falar sobre como você vai usar essas suas habilidades de motion designer que você já tem para ganhar mais grana, ter mais opção, fazer aquilo que você mais gosta, sem depender daquele cliente chato, ou ter que virar à noite, ou ter que fazer coisas que talvez você não goste de fazer. Fazer o que você ama e ganhar por isso. Beleza? Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.